Nós recebemos no escritório um rapaz que nos contava o seguinte: ele estava separado há mais de 12 anos e ele questionava se ele teria direito ainda à partilha de bens que não foi realizada durante esses 12 anos. Então, se ele tinha direito aos bens que ele e a esposa supostamente detinham durante o casamento. E vejam, a resposta ela não é simplista, não é sim ou não. Por quê? Obrigatoriamente nós precisamos informar se dentro do casamento, no casamento, primeiro, qual foi o regime de bens adotado pelo casal. Então, número 1, regime de bens. Por quê? Porque a depender do regime de bens adotado no casamento, comunhão parcial, comunhão universal de bens, separação total, enfim, aquele regime que foi adotado no casamento é que vai, na verdade, dizer aquilo que vai acontecer com o casal numa separação, num falecimento ou até durante o casamento para a administração daquilo que eles têm durante a vida em comum. Então a primeira pergunta que eu fiz a ele é: qual é o seu regime de bens? Ou qual foi o regime de bens de vocês? E em seguida, vocês estão separados há 12 anos, mas me conta uma coisa, é uma separação de fato? Foi uma separação judicial? Foi um divórcio que aconteceu e vocês não fizeram a partilha de bens? E nesse tempo todo não houve pedido também de pensão alimentícia de um para o outro? Ou vocês tinham filhos e não houve? Enfim. Vejam quantas questões nós temos que lidar quando nos vem um questionamento. Então, isso é tão importante, portanto, resposta. Então vamos lá, agora vamos à resposta ao final. Eu perguntei a ele qual era o regime de bens que eles haviam adotado durante o tempo do casamento. E o regime adotado por eles foi da comunhão parcial de bens. Muito bem, mas o que a comunhão parcial de bens diz? Ela diz o seguinte: numa separação ou se houver um divórcio, o que vocês terão direito? Os bens, o patrimônio que foi adquirido anteriormente ao casamento, ele não se comunica, ou melhor, nenhum dos dois terá ou teria direito a nenhum bem anterior ao casamento, recebido, por exemplo, por doação, recebido por herança, mesmo que esse recebimento tenha acontecido posteriormente ao casamento. A comunhão parcial de bens impede que bens que foram comprados ou que foram doados ou recebidos por herança antes ou posterior ao casamento, eles não vão se comunicar se houver uma separação ou um divórcio. Gente, vamos lembrar, é diferente quando a gente trata de falecimento. Mas agora nós vamos falar só sobre separação ou divórcio. Muito bem. Então o regime adotado era esse e eles não tinham nenhum bem anterior ao casamento. Mas eles haviam comprado um imóvel durante o casamento. E aí vem outra questão. Mas muito bem, esse imóvel que vocês compraram durante o casamento, ele foi realizado com algum valor anterior, com uma venda de um imóvel, da sua parte ou da parte dela, ou com valores havidos, ou de um fundo de garantia, tanto seu quanto dela? Essas questões são importantíssimas, porque, por exemplo, se ele tivesse vendido um bem dele particular, ou recebido de herança do pai, e usado este valor para compor a renda, para compor o valor da compra deste imóvel, ela não teria direito a essa parte, somente a parte posterior do financiamento, um pagamento que eles podem ter feito em conjunto, mas não daquilo que ele, por exemplo, teria usado como parte do pagamento um bem anterior, um bem que eu chamo de bem particular. O que eu quero dizer para vocês com isso? Reflitam muito, tenham muito cuidado, sempre, portanto, na escolha do regime de bens. E outra questão
No caso desse rapaz, nós entendemos que houve uma separação de fato. Eles, na verdade, não fizeram nenhuma separação judicial e tampouco um divórcio. Então a resposta é sim, mesmo 12 anos depois, ou mesmo com mais tempo, não há problema. Vocês podem ainda realizar uma separação judicial, um divórcio, e façam sim a partilha de bens. E digo mais, muitas vezes nós fazemos um divórcio ou uma separação judicial ainda e não há a partilha de bens, ela não é obrigatória, ela pode ser realizada posteriormente. Evidentemente, existe uma série de questões aliadas a isso, mas importante é que você saiba que mesmo passado este tempo, há possibilidade sim de fazer uma partilha de bens.